Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos abençoe, nos dê força e coragem para nós enfrentarmos as nossas inferioridades morais. Que a espiritualidade benfeitora, que agora aqui nos assiste e nos auxilia, possa nos intuir nesse processo de preparar o nosso terreno íntimo para os tempos que se anunciam. Nesse sentido, nós vamos então fazer a nossa prece inicial, rogando ao Pai a sua infinita misericórdia para o momento que atravessamos, pedindo a Deus para que Ele seja conosco nesse momento, para que nós possamos aprender com o Evangelho do Cristo e colocar em prática o quanto antes na vivência de cada virtude. Que seja sempre o nosso falar e a nossa vontade de fazer sempre o bem, essa caridade desinteressada, a virtude mais meritória, que possamos alcançar esse mundo que se regenera, regenerando corações e mentes. Que Deus possa, nesse instante, através do Cristo, derramar bênção sobre cada um de nós, nesse instante em nossas casas, sentindo a vibração de paz, vibração de amor, de esperança, essa luz que emana do alto, que já está conosco há tanto tempo. Agradecemos a oportunidade e humildemente agradecemos, Senhor, por tudo. Que assim seja. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje e que o tema do qual nós iremos falar será justamente o amanhecer da era da regeneração. Aliás, um tema muito discutido, muito debatido ultimamente por várias pessoas que se dedicam a esse assunto. Simplesmente porque as aflições, os descaminhos que foram provocados pelo ser humano, todo esse conjunto que tem acontecido tem chamado a atenção, tem tido várias leituras nesse sentido, meus irmãos. E aí, cabe a nós perguntar nesse momento, qual o papel, já que somos cristãos, nesse momento da regeneração? E aí, para a gente responder essa questão, nós vamos primeiro pensar, se somos cristãos, um primeiro ponto deve ser, então, colocado em prática. O nosso olhar deve se revestir de grandes esperanças, porque já temos conosco a mensagem trazida por Jesus. E se somos espíritas, que são esses cristãos do novo tempo, mais ainda temos uma responsabilidade. A responsabilidade de levarmos adiante essa postura, afinar essa postura, afinar a nossa consciência com esse tempo que se anuncia. Para a gente falar então desse tempo que se anuncia, utilizamos sempre aquela ideia do renascimento do aprendizado. Por que renascimento, meus irmãos? Porque já nasceu entre nós o Cristo, o Messias, como ficou conhecido na história da humanidade. Jesus esteve aqui conosco, com ele veio a mensagem divina. Veio com ele também uma visão do Pai, que é todo amor, todo misericórdia e infinitamente justo e bom. Com ele veio também a noção de que ali estava o alvorecer das virtudes do Espírito. A única tarefa que nós temos que então fazer é que essas virtudes construam de fato esse reino do Pai em nós. E aí, meus irmãos, nós nos perguntamos, então se já nasceu, entre nós o Cristo, o que seria esse renascimento? Renasce com Cristo essa oportunidade, porque já estamos então com a mensagem, que levemos ela adiante. Como? Cultivando a fraternidade. Sim, porque agora a semente que surge tão necessária para o momento que estamos vivendo é a solidariedade e a fraternidade. Não tem como ser diferente. Só através da fraternidade é que a gente vai colher frutos doces de paz, de esperança, de bondade, de caridade, de amor. Se nós não olharmos no outro e vermos como irmão, essa situação não se resolverá. Mas não é assim que nós vamos encarar o movimento da regeneração. Então, para a gente falar desse movimento da regeneração, também um dos textos de Jesus tem sido alvo dessas discussões. Nós estamos falando do sermão profético, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos de 1 a 31. É importante dizer aqui
que além de Mateus, Marcos e Lucas também traz esse sermão. Então, meus irmãos, o que a gente vai antes de dizer, né, sobre o sermão profético? A gente tem que entender que toda vez que o Cristo nos traz um grande ensinamento, uma grande mensagem que passa por uma questão da moral, muitas vezes ele utiliza de uma linguagem muito simbólica, alegórica e mesmo cifrada mesmo. Então, isso é importante para o nosso estudo. A gente vai entender que no sermão profético essa linguagem ela está ali simbólica, cifrada. E também porque as parábolas que o Cristo disse e os sermões que foram proferidos por ele sempre trazem uma advertência. O Cristo ele proferiu quatro sermões. O primeiro é o da montanha, que todos conhecem, que é o das bem-aventuranças. Depois vem o sermão profético, do qual nós iremos tratar. O sermão do cenáculo, que é justamente aquele que compreende o momento em que os apóstolos se reúnem em torno do Cristo na última ceia. E temos ainda o sermão dos 8 ais, né, que é aquele que Jesus fala: ai de vós, fariseus hipócritas, que assemelham a sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro, mas como uma advertência de que a vazão, a exterioridade está ultrapassando a essência, a leitura da interioridade. Então, nós vamos perceber que todos eles trazem uma advertência do Cristo. E que advertência seria essa? É o que nós vamos, então, estudar agora. Primeiro que nós, então, estamos recebendo a mensagem. Essa é a primeira advertência. E o que estamos fazendo dela? Qual o encaminhamento da mensagem do Cristo nas nossas mentes e nos nossos corações? E aí entra o sermão profético, porque quando nós não despertamos com a recepção da mensagem, é muito natural que passemos por um caminho de aflições, de sofrimentos. Na verdade, esse processo é que nos leva ao aprendizado. Nós temos aprendido isso na nossa doutrina. As reencarnações, elas são todas educativas, para que o espírito imortal cresça e se engrandeça, chegando à perfeição, rumo ao Pai. E aí que a gente entende, então, que todos eles vêm trazer essa ideia. O que nós estamos fazendo da mensagem? Qual é o encaminhamento dela? E aí o sermão profético, então, ele é, primeiro, antes de tudo, um sinal de alerta. Então, já estamos aqui dizendo que o sermão profético, uma linguagem simbólica, como sinal de alerta, não é, então, algo apocalíptico. Isso é importante porque a mensagem do Cristo ela é sempre consoladora. E aí a gente entende, então, que o movimento da regeneração, a transição que ocorre nesse instante, nesses últimos tempos, ela tem esse sentido de nos alertar. E aí que a gente fala, né, dessa linguagem que não está muito bem colocada, porque não é para ser lido de modo literal. Há algo mais profundo no sermão profético, que fala de coisas muito mais íntimas do que exteriores. E aí o Cristo, né, que trouxe para nós esse grande profeta, como não entender, então, toda essa importância que o Cristo significa para nós? É o Cristo que vai dizer para nós, né, lá, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 35. Allan Kardec nos traz, no livro A Gênese, no capítulo 17, as predições do Evangelho. Ali ele vai dizer que o Cristo tinha essa previsão das coisas que aconteceriam no presente, como também das coisas futuras. E que por isso ele tinha então esse atributo da alma, que segundo Kardec é um atributo de todos, mas que Jesus tinha esse atributo no seu grau mais elevado, por ser um espírito puro que habitou entre nós, mas por ser esse profeta, o profeta por excelência, que nos disse essas palavras, que as suas palavras não passariam em nenhuma época, porque elas são a verdade. Kardec nos informa ainda nesse mesmo capítulo que esse código moral trazido por Jesus, ele representa essas palavras que atravessarão todas as épocas, porque esse código moral que o Cristo nos apresenta é aquele que nos leva, nos encaminha essa transformação verdadeira. E aí é que a gente vai entendendo, então, que o sermão profético está nesse sentido, meus irmãos, trazendo algumas informações que só acontecem porque nós não estamos observando o primeiro mandamento da lei,
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque essa é a estrutura de uma sociedade fraterna. Não tem como ser diferente. Se nós não observarmos o quanto antes esse primeiro mandamento que encerra toda a lei, estamos ainda distantes de vivenciar esse mundo regenerador. Mas é um alerta, ele não está dizendo que estaremos indo nesse caminho. Como alerta, como todo alerta, é para nós refletirmos. É o momento da reflexão. E aí a gente vai perguntar então, será que não houve uma falsa interpretação do sermão profético? O que tem acontecido que alardeiam tanto que a regeneração seria um movimento assim, que vai trazer desespero? Não é isso, meus irmãos. O sermão profético ele não tem essa visão aterradora. Porque, primeiro, não cabe aqui, né? Como nós estamos dizendo, essa linguagem não é literal, ela é simbólica. Então, nós vamos ver uma coisa muito profunda ali. Mas o Cristo, ele é o emissor de uma mensagem pura de consolação. Jesus em nenhum momento traria nada desesperador, nada desesperançoso e nem tampouco ele estaria colocando aqui algo que seria terrível para a humanidade. Não cabe nos ensinamentos do Cristo. Não é a missão desse homem que esteve entre nós. Muito pelo contrário, a consolação é o principal motivo trabalhado pelo Cristo. Porque ele diz, né? Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Ele está o tempo todo se oferecendo para nos consolar, para nos amparar. E é nesse sentido que a gente tem que entender. Então, a gente vai analisar um pouco aqui do sermão para vocês entenderem. Quando Jesus fala lá das aflições e das várias guerras e conflitos que porventura possam acontecer, não precisa ser apenas relativo à regeneração. Nós já vivenciamos guerras e conflitos desde sempre. Mas o que o Cristo está dizendo é que tudo nasce de uma causa interna. Se o homem não fosse tão ganancioso, tão orgulhoso e egoísta, talvez tomasse outro rumo. Então, o alerta é para que nós possamos modificar isso, para que nós possamos realmente olhar para nós e vermos que essa ganância não nos leva a nada. E aí, certamente, não precisaremos passar por nenhum conflito. Então, é mais nesse sentido que o Cristo nos alerta. Alerta também quando ele fala que nação se levantará contra nação. Por quê? Porque existe o preconceito ainda. Existe, infelizmente, a intolerância. Isso nós devemos urgente, meus irmãos, trabalhar. Perceber que a diversidade é o que nos une hoje, que nós somos todos irmãos de humanidade, que nós devemos respeito pelo espaço do próximo, assim como eu quero para o meu. E é esse o sentido de levantar irmão contra irmão, enquanto existir intolerância. Mas é mais um motivo de olhar para nós e não permitir que essa violência íntima se exteriorize. Depois o Cristo vai falar das catástrofes naturais, que acontecem desde sempre. Desde que a natureza se transforma, se regenera, sempre há os movimentos de transformação da natureza. Mas e o homem? Será que ele não interferiu a ponto de desequilibrar o meio ambiente? Será que o homem em nenhum momento pensou que as gerações futuras não vão utilizar de recursos naturais que ele mesmo está destruindo? Não falo só de desmatamento e mudança climática, estamos dizendo de tudo, do lixo que nós temos produzido ultimamente. Isso tudo precisa de uma importante reflexão. O que desejamos para uma sociedade futura? Passa por isso. A natureza continuará tendo seus terremotos, todo esse movimento que é próprio da natureza, mas ela às vezes responde àquilo que nós fazemos com desequilíbrio. E outra coisa, ele diz ainda, fugir para as montanhas e não voltar a casa. Não está aqui se referindo a uma fuga em massa, a um êxodo, como nós lemos nas antigas escrituras, mas é a lição do desprendimento, de a gente começar a desapegar do supérfluo. Não significa que numa existência material nós não tenhamos conforto, mas o supérfluo não é necessário, meus irmãos. Pensemos que hoje ainda existem muito sofrimento e muita fome. Podemos saciar tanta fome espiritual quanto a do corpo. Estamos aqui para isso. E essa é a forma que o Cristo nos alerta sobre desprender-se, né, de nós sermos mais elevados. E ele ainda fala da escuridão,
Que muita gente acha que ele está falando dessa escuridão da noite, do dia. Essa talvez, se acontecesse, seria menos pior, porque a que ele diz aqui são aquelas dolorosas, internas, que as estatísticas sobem todos os dias. A depressão, a ansiedade, as angústias, os transtornos, tudo isso por quê? Porque nós não estamos dando vazão ao nosso ser interior. Então, o sermão profético, ele está nos alertando que esse caminho, se nós escolhermos, ele será utilizado para nos ensinar, mas nós não precisamos dele. Nós podemos passar distante desse caminho, já podemos fazer o caminho do bem. E aí ele fala, para isso, sede firmes. E aí é o momento mais interessante do sermão, porque ele fala, haverá falsos cristos e falsos profetas. Trabalhe a sua fé, busque a sua fé nas coisas verdadeiras. Ele fala lá também que nós seremos instrumentos. A mensagem já chegou conosco. Olha o cristianismo aí redivivo com o espiritismo. Não fiquemos de braços cruzados. É isso que o Cristo está pedindo para nós no seu sermão. E tem mais ainda, que eu acho, né, nós acreditamos ser essa grande oportunidade de exercitar a vigilância. A vigilância diante de tudo que está acontecendo. Vigiar os nossos pensamentos, a forma como nós estamos considerando o outro, tudo isso faz parte do movimento regenerador. E é claro, entender que o Cristo, quando nos traz essa mensagem desde lá atrás, quando veio com o seu evangelho, é sempre no sentido de libertar a nossa consciência, de iluminar o nosso espírito, de simplesmente trazer para nós esse desejo de transformação. Então, as palavras de Jesus, seja no sermão ou em qualquer outra mensagem, ela sempre vai ter o sentido do amparo absoluto. Então, o sermão profético, ele está aí assinalado como um roteiro para estarmos vigilantes diante daquilo que possa acontecer no nosso caminho. E aí vem esse convite, né? Vamos olhar mais para o outro, perdoar mais, saber que somos devedores de passados cheios de débitos e que não podemos julgar ninguém, que nós devemos também ser indulgentes, porque a indulgência nos leva a ver o outro sem enxergar aquelas imperfeições, porque nós também temos tantas, e aí já começa a se pensar a regeneração como uma forma de conduzir a nossa atual existência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º, no item 9, há uma mensagem assinada por um espírito israelita que se chama Nova Era. Então, por que a gente está fazendo essa menção? Porque então a gente vai ver que a própria doutrina espírita já estava trabalhando nesse movimento regenerador há tanto tempo. Ali o espírito já vai começar a falar das 3 revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. Ele vai dizer, inclusive, que esses 3 grandes momentos significaram na humanidade uma espécie de bússola, porque nós teríamos como nos orientar, direcionar esse rumo que desejamos dar ao nosso espírito imortal para podermos chegar a alcançar a tão sonhada perfeição. E aí ele vai dizer que, então, desde muitos tempos, sempre Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, permite que o homem entreveja esse caminho de luz. E aí que a gente vai entender, né, que ele vai falar do Cristo, que foi a segunda revelação e foi um grande movimento para o nosso planeta, porque ele trouxe a mais pura moral. Palavras do Espírito, ele trouxe a moral mais sublime, aquela que vai renovar o mundo, aquela que vai mostrar aos homens que são seres fraternos, aquela que vai fazer jorrar desses corações, dessas mentes, a caridade e o amor do próximo. É essa moral que vai elevar o planeta Terra a um outro estado, a um mundo regenerado, morada de espíritos elevados. E quando então o Espírito nos diz isso, ele está dizendo numa mensagem datada em 1861. Então vejamos que o Espiritismo, já naquela época da sua codificação, já trazia essa informação e essa mensagem tão sublime para nós começarmos a modificar. E justamente porque o Espiritismo, ele vem nos auxiliar nesse sentido, traz a fé raciocinada, retira o véu de todos os mistérios e, principalmente, nos dá a visão da vida futura.
porque esse pilar nos leva a entender que através das reencarnações nós vamos ter sempre oportunidades de crescimento. Mas não deixemos para a próxima, façamos agora. E é essa mensagem que vai dizer sobre a nova era, que possamos colocar a mão na massa desde já. Então a gente entende que a regeneração, ela é mais do que um simples instante desse período, desse momento. Ela é todo um processo que se opera desde muito tempo. E que com o advento do Cristo, houve o preparo do terreno. Hoje, cabe a cada um de nós continuar o cultivo das virtudes. Como? Vamos fazer germinar aí essa semente. A semente chegou. Olha a mensagem que já está conosco. Fazer germinar uma semente que guarda dentro dela infinitas possibilidades. Quantas virtudes não estão guardadas ali, que nós podemos colocar em prática? E mais ainda, espalhar essa semente. Cabe a nós sermos esses cristãos que levam adiante através do trabalho, através da prática do bem. E aí, quando a gente compreende que Jesus veio trazer essa moral sublime, ele é esse farol. Ele está sempre iluminando essa estrada para nós, nos conduzindo a uma regeneração do espírito. A regeneração desse espírito imortal que precisa o tempo todo rever os seus conceitos. Kardec diz, no livro A Gênese, que o Cristo é a pedra angular. O que significa isso? Ele é a pedra fundamental do edifício da verdade. Veio com ele toda essa mensagem, não ignoremos, meus irmãos. Ela está conosco e ela precisa ser colocada em ação. E essa ação, ela é premente, ela não fica para depois. Então, o sermão profético, ele fala muito mais do progresso espiritual que devemos alcançar do que o progresso material que a Terra já está se movimentando. Então, é importante isso, que a regeneração ela é um movimento extremamente íntimo e que a gente tem que realmente aproveitar a oportunidade de estar aqui encarnado e trabalhar isso desde já. Então, aí vem, né? Pensar a situação de conflito hoje. Vamos pegar um exemplo, a própria pandemia que estamos vivendo no mundo todo. O que significa tudo isso? Primeiro, que nós devemos rever conceitos. Conceitos que antes tínhamos de que isso desnorteia o nosso campo íntimo, de achar que é algo aterrador. Não é, é aprendizado. Depois que nós não podemos julgar os irmãos que desencarnam, que eles estariam saindo para que a regeneração acontecesse. Isso é egoísmo. Nós temos que nos enxergar todos como os irmãos que somos. Mas o que é mais importante que trouxe para nós? Primeiro, o movimento da solidariedade. Muito se viu no ano passado um movimento nesse sentido, de pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia, alcançando aí outros corações, esses corações se movimentando, se apiedando de compaixão para auxiliar essas famílias. Que bom que pudemos ver esse movimento solidário em todas as frentes, em todas as crenças ou não. Pessoas que nem têm uma crença específica estiveram nas ruas auxiliando. Esse é o primeiro movimento que a pandemia nos trouxe. E o mais importante, talvez, porque foi o momento da reflexão. Esse isolamento fez com que a gente pensasse o que estamos fazendo da atual existência. E ele veio justamente para nos mostrar que é necessário nos conhecer profundamente. Que a cada passo que a gente dá, cada passo que a gente vai realmente trabalhar no outro dia, a gente tem que pensar sempre na possibilidade de fazer o melhor e o bem para mim e para o outro. Então, a pandemia trouxe uma coisa. Vícios existem e estão latentes, têm que ser trabalhados. Mas e as virtudes que já estão programadas a romper a qualquer momento? Fiquemos com elas. E aí a gente sabe, tem pessoas que ainda não respeitam, não nos cabe julgar. A justiça divina saberá identificar todos nós nesse momento, porque no tribunal da consciência todos nós seremos chamados. O que temos que fazer agora, meus irmãos, é ouvir que o Cristo disse: são chegados os tempos, sim, de regenerar o nosso coração, de regenerar esse espírito que está com sede de mudança, que está realmente favorecendo agora a espiritualidade maior com essas vibrações de paz e amor. Façamos prece, elevemos os nossos pensamentos para auxiliar esses espíritos benfeitores nesse processo de regeneração. E aí a regeneração ela é tanto um momento íntimo
que nós vamos citar aqui 3 questões do Livro dos Espíritos que vai nos auxiliar a compreender esse momento. Na Lei da Destruição, o Kardec vai trazer para nós a questão 728. Ele pergunta assim se a destruição é uma lei da natureza. E os espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamamos destruição é, na verdade, transformação. Então, nós vemos por essa resposta que os próprios benfeitores trouxeram nessa questão que tudo é transformação. Então, não é destruição. E na questão de 740, o Kardec vai perguntar se os flagelos seriam provas morais. E eles vão responder: são provas que levam o homem a exercitar a sua inteligência. Pensemos então na resolução de tudo que está acontecendo. A paciência, temos de esperar, sermos pacientes. Resignação diante da vontade de Deus, mostra o quanto somos orgulhosos de não aceitar a divina providência. Ter sentimento de abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Também, por essa resposta, vemos que todas essas situações sempre trazem o aprendizado, porque Deus sabe retirar do mal o bem, que é o que está na próxima questão, de 785, que está falando da lei do progresso. Quando a gente também percebe que aqui é que essas relações de perturbação estão sendo utilizadas como trampolim para o despertar do espírito imortal. E ele pergunta o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta: o orgulho e o egoísmo. Tudo se relaciona no mundo moral como no físico e que do próprio mal sai o bem. Então Deus está na organização de todo o universo sempre. Não é diferente, meus irmãos. Saibamos que tudo está em perfeita harmonia. Tudo está preparado por esse plano espiritual. Nós já estamos com a mensagem do Cristo, não devemos nos sentir desconsolados. Muito pelo contrário, sejamos firmes, como diz no sermão profético. E aí, na Revista Espírita de outubro de 66, há um texto ali do Allan Kardec que chama Os Tempos São Chegados. É um texto relativamente longo, mas que fala exatamente disso que a gente está vivendo nos dias de hoje. Mas o que a gente anota ali naquele texto, que realmente fala uma coisa muito importante para o nosso estudo de hoje, é que ele diz: houve uma época em que a inteligência se desenvolveu, que o progresso material alcançou um salto muito grande. As artes, a música, a ciência, a medicina. Cabe agora fazermos isso no mundo moral. É o momento agora de nós trabalharmos esse sentimento. E aí que nós vemos, meus irmãos, quando Kardec fala: chegou o momento da fundação do reino de Deus. Sabe o reino de Deus que a gente acha que está distante? Não está. O reinado dentro de nós é permitir a germinação de todas essas virtudes. Eu tenho certeza que nós já estamos preparados para poder colocar em prática. E aí a gente também vai, na própria doutrina, ouvir outras mensagens que falam desse mesmo movimento, que esse movimento íntimo, ele vai proporcionar o movimento maior, que é a da regeneração da Terra. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos 2 mensagens de Santo Agostinho, que vai falar dos mundos regeneradores e da progressão dos mundos. Nessa primeira é muito interessante, porque ele está falando justamente desse sentimento do homem nesse mundo regenerado. Para vocês perceberem que para o mundo de regeneração acontecer, é muito necessário que a mudança íntima seja o pilar, aconteça primeiro. E ele vai trazer para nós uma linda fala, da qual nós vamos falar aqui. Ele diz assim: não há mais o orgulho nesses mundos, o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Por quê, meus irmãos? Porque nós já estamos dando seguimento à lei. Por isso é tão importante ouvir do sermão profético que essas calamidades, elas provêm de algo íntimo. Elas provêm justamente de uma transformação necessária. Que sejamos, então, esses
que vão agora na luta, mas a luta inicial contra os nossos vícios, contra as nossas inferioridades, para nós podermos oferecer ao outro, à sociedade, o esteio disso tudo, o exemplo daquelas virtudes que nós podemos colocar em prática. Santo Agostinho fala ainda da progressão dos mundos, e ali ele vai especificar esse movimento que acontece na Terra. E ele vai trazer para nós, meus irmãos, que ele, o Criador, ele sempre, mostra a sua bondade o tempo todo, porque ele permite que tudo se engrandeça e prospere, desde o planeta, desde o globo, até a criatura criada por ele. E é com esse sentido que a Terra vai chegar a esse mundo regenerado, porque os espíritos que aqui estarão encarnados estarão também nesse processo de elevação. E é nesse sentido que nós então entendemos que a doutrina nos trouxe até agora todas essas mensagens que já estão trabalhando a regeneração como um processo, como um movimento que se processa desde sempre, desde o momento em que eu aceito uma reencarnação e aqui eu coloco em prática tudo aquilo que eu já tenho aprendido, tudo aquilo que eu desejo trabalhar em prol do bem. E aí a gente pergunta, como é que eu posso então participar desse movimento da regeneração? Qual o passo primeiro que eu tenho que dar para estar nesse amanhecer de uma nova era? Para a gente responder essa questão, a gente vai numa narrativa que está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 1 a 42, que vai falar da narrativa de Jesus e a mulher samaritana. Jesus estava indo para Galileia, quando de repente ele decide passar por Samaria. E aí, mudando, ele vai fazendo essa jornada, sente-se cansado e decide parar à beira de uma fonte. Era a fonte de Jacó. E aí ele vai ali aguardar os discípulos enquanto eles iam buscar proventos e alimentos na cidade. Enquanto ele ali estava, uma mulher se aproxima para retirar água da fonte. No que ela se aproxima, ele então diz a ela: "Dá-me de beber." E ela, espantada, com ele conversando com ela, vai dizer: "Como pode tu, sendo judeu, pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Porque sabemos que os judeus não tinham uma relação amigável com o pessoal da Samaria. E aí que a gente vai perceber, então, Jesus dizer: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que lhe pede de beber, tu lhe pediria e eu lhe daria água viva." E aí ela continua sem entender e vai fazer uma pergunta para Jesus, dizendo assim: "De onde tens a água viva? Se nem tens vasilha e o poço é profundo, por acaso tu és maior que o pai Jacó?" E aí Jesus vai responder dizendo: "Todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna." E Jesus diz mais: chegará o momento, chegará a hora em que todos adorarão ao Pai em espírito e verdade. Crede em mim, mulher. E ela vai então dizer: "Sei que vem o Messias, chamado Cristo." E ele vai encerrar dizendo: "Sou eu o que te fala." Então, o que nós vamos perceber nessa bonita passagem que está no Evangelho de João, nessa narrativa da mulher samaritana? A princípio, ela não compreende o que seria água viva, mas no decorrer, ela vai percebendo quem estava ali diante dela. E aí ela vai entender que essa água viva é esse processo de renovação. Então, nós estamos diante de um encontro profundamente transformador, que essa mulher samaritana teve e que, na verdade, ela é apenas o símbolo de cada um de nós. Nós tivemos esse encontro transformador. Nós temos em nossas mãos o roteiro de luz. Nós temos o Evangelho do Cristo, que nos lembra a todo momento o que fazer, como lidar. Aquela pergunta: o que Jesus faria? Nós temos conosco. Nós tivemos esse encontro e não podemos negar. Estamos com ele desde sempre, ainda mais nós que somos espíritas, que sabemos através do espiritismo sobre essa visão da vida futura. E aí que a gente entende, meus irmãos, que naquele dia a mulher samaritana recebeu a água que jorra, que sai daquela fonte,
não é água parada, a água do medo, das ilusões, é uma água da esperança, uma água que vai renovar o mundo. Então, um ponto também que Jesus fala para nós a respeito de que todos um dia adorarão ao Pai, Espírito e Verdade, também é importante para o estudo sobre a regeneração. Há várias interpretações sobre essa fala, mas no nosso caso, é sempre aquele que segue a lei, aquele que busca, na sua intimidade do coração, trabalhar essas dificuldades, as adversidades, enfrentar com coragem, com ânimo, significa que ele está indo realmente na observação dessa lei. Então a gente teve um encontro, porque nós nos consideramos cristãos, e que o Espiritismo trouxe toda essa possibilidade de trabalhar. Quantas mensagens não estão nos convidando para sermos esses que vão realmente transformar o mundo. Transformar porque começamos em nós. A melhor forma é a vivência. A melhor forma é o exemplo. Então, o movimento da regeneração já não dá mais para ver ele passar. Nós devemos ser aqueles que pegam no trabalho, pega na enxada e vai para o campo do terreno individual para alcançar o terreno coletivo. E é nesse sentido que a gente entende que uma das melhores formas da gente começar é abrir espaço para uma das virtudes que, segundo Cristo, ela arrebanha todas as outras. Ele diz, Mateus 20, versículo de 20 a 28, todo aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servidor, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida na redenção de muitos. A humildade. A humildade é uma das primeiras virtudes que vai arrebanhar todas as outras e nos colocar diante desse grande processo que precisamos passar. Ela vai, por exemplo, nos trazer a misericórdia. Não dá para ser misericordioso sem ser humilde. Não dá para planejar a caridade sem a humildade. Não dá para perdoar sem ser humilde. Não dá para amar o inimigo se não se entende a humildade. Não dá, então, para nós continuarmos sem trabalhar essa pobreza de espírito, que é importante, é uma das primeiras bem-aventuranças. E Lacordaire vai dizer para nós, ali na mensagem que ele fala do orgulho e do egoísmo, que a técnica que nós devemos realmente utilizar é cada dia. É um exercício constante, diário, de demolir os altares elevados ao orgulho para que a humildade se resplandeça. Então, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas ela deve ser todos os dias trabalhada, a cada hora, a cada segundo. E é a humildade que vai nos trazer, então, essa visão de sermos os verdadeiros cristãos, de sermos os instrumentos de Deus nesse momento. Porque se nós já estivermos vivenciando, sermos o exemplo, o lado individual se exterioriza no coletivo, mas pessoas também vão buscando nesse instrumento que nós estamos trabalhando. E aí nós vamos realmente ver a consolidação da fraternidade. Ela só virá quando todos nós estivermos voltados para ela. Então, o sermão profético, ele termina com essa consolação. E logo a seguir, a gente vai ter a parábola da figueira seca, que é interessante porque ela, na verdade, continua sendo o alerta do Cristo. Porque não adianta, a gente ter a mensagem conosco, estar, sendo consolado por essa mensagem e simplesmente não ser útil com ela. Porque a figueira seca é isso, ela não traz utilidade, ela não dá fruto. Qual seria o fruto? Do meu exemplo, da forma que eu lido no meu cotidiano. Nós devemos começar a pensar, meus irmãos, que sempre um passo que eu dou, outras pessoas podem observar e fazer o mesmo. Então, que esse passo seja de consolidação de algo muito maior. E aí nós entendemos, não deixemos então que essa árvore deixe de crescer, que ela dê os seus frutos. Porque o cultivo do Evangelho em nós é o início do plantio, para que os frutos apareçam nas nossas ações. Simeão, numa mensagem do Evangelho Espiritismo, fala, reconhece-se o cristão pelas suas obras. É pelas nossas obras que seremos reconhecidos, meus irmãos. Então não basta dizer, sou cristão.
As palavras não vão convencer. É necessário que eu dê o exemplo de tudo aquilo que eu estou dizendo. E aí a gente vai entender que quando Simeão coloca isso, que ele está dizendo, olha, a árvore da vida já está aí, que é o Evangelho. O divino semeador plantou essa árvore da vida, Jesus. Nós estamos passando como viajores de todos os tempos. Estamos aproveitando do crescimento desses ramos, que são justamente as mensagens. Estamos na sua sombra reparadora da árvore frondosa, o descanso de uma encarnação para outra. O que resta agora? Colher o fruto que cai dela e levar adiante. É esse o chamado que o Simeão diz que nós temos que levar sempre a mensagem divina adiante. E como nós podemos fazer isso, né? Na parábola dos trabalhadores da última hora ele diz: alguém veio e começou o preparo do terreno. Outro veio e começou também a dar continuidade à mensagem, até que então chegará o momento em que a edificação da fé e da verdade irá se constituir. E que sejamos esses, então, hoje, os responsáveis por esse momento. Porque se já estamos dando o nosso exemplo, estamos indo levar o fruto do Evangelho, então já estamos realmente trabalhando para regenerar o nosso íntimo, o íntimo de outras pessoas e termos essa sociedade cheia de igualdade, de esperança, que é o desejo do Cristo para todos nós. E aí que a gente vai entender, meus irmãos, que a melhor forma de trabalhar tudo isso é levantar, reerguer os irmãos caídos. Existe maldade? Vou lá e apresento a bondade. Estão encolerizados? Vou lá e apresento a paciência. É necessário que nós sejamos aqueles que não permita continuar, que possamos ser o espelho para que aquilo ali bata, reflita e não continue, para que a gente possa realmente começar a modificar primeiro essa maldade que ainda existe, para depois esses irmãos continuarem a caminhar conosco. Então, aí sim, essa longa noite tenebrosa que muitos acreditam viver, já não existe mais. Existe sim os raios iniciais da regeneração, que são justamente trazidos por um sol, né? Esse sol que aquece todos os dias, não importa quem seja. Esse sol que, além de aquecer, nos traz a oportunidade de recomeçar. Porque passou-se da noite, novo dia recomeça. O sol que bate na semente e faz germinar. Que sol seria esse, meus irmãos? O sol da esperança? Também. Esse movimento da regeneração seria um sol se nós olharmos para a intimidade de cada um a ser trabalhada. E esse amanhecer? Esse amanhecer é um chamado. Esse sol que está no amanhecer é um chamado do Cristo. Veio no sermão profético, veio em todas essas mensagens consoladoras e continuará vindo através do Consolador prometido. Nós temos apenas que ouvir e dar vazão a essa palavra. Melhor forma é a vivência. O Cristo foi o exemplo de todas elas. Posso ter os meus percalços? Sim, isso é comum de acontecer. Mas não devemos olhar dessa forma. Devemos ter mais esperança, trazer mais o coração afinado a essa vontade do Pai de que nós possamos modificar e trabalhar esse interior sempre, a cada dia. E que esse trabalho, na verdade, está sendo assessorado pelo Cristo. Ele é esse farol que está ali iluminando a estrada, ele é esse sol. Ele é esse poderoso sol, meus irmãos. Ele está ali todos os dias nos convidando a recomeçar. Ele ilumina mentes desde sempre e continuará iluminando. Ele mesmo nos disse que as suas ovelhas seriam todas arrebanhadas. Nenhuma delas ficará para trás. Ele se encarrega disso. Ele se encarrega de que nós estejamos também na constituição do mundo fraterno. Ele quer que nós também sejamos os seus apóstolos, os apóstolos que obram, os apóstolos que trazem a paz. Jesus, ele já nos deu então o fruto, né, da árvore frondosa do Evangelho, que não nos percamos nesse processo, que nós possamos sair agora então ali daquela sombra reparadora, continuar no caminho com esse fruto, dispensando as benesses, as bênçãos pelo nosso caminho. Porque Jesus é só olhar para o horizonte.
Olhe para o horizonte e vocês verão o sol que nasce. Jesus, que está renascendo todos os dias no amanhecer das nossas vidas. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos abençoe e que a gente possa continuar trilhando esse movimento de regeneração na intimidade e que ele signifique muito nesse momento. Tenhamos esperança, tenhamos paz. Que assim seja.